programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. E hoje nós vamos só responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Não é isso, doutor Jorge? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário tá bom. Qualquer horário que vai passar nos 3 horários, né? Então tá jóia. Então vamos logo dar início às nossas perguntas, né, doutor Jorge? A primeira diz o seguinte: o senhor acha que devo aceitar fazer adoção de uma criança de 6 anos? Explico. Estou aguardando há 2 anos para fazer adoção e eu e meu marido queremos uma criança recém-nascida. Só que agora apareceu essa menina e nós nos encantamos com ela. Eu responderia pelo senhor. Pode responder. Claro que você deve adotar. A adoção não tem a ver com a idade da criança, tem a ver com o amor que você vai dar a ela e a vontade que você tem de ter um filho. Até tecnicamente, porque se apareceu, essa menina deve ter aparecido lá fora da lista, né, que se faz de adoção. Deve ter, ou mesmo, né, estar em algum abrigo, se você teve uma empatia grande com a criança. Porque ela tem 6 anos de idade, 8, 10... Acho que isso pouco importa, porque a adoção, do jeito que se pretende, ou do jeito que as pessoas sonham, né, de ter uma criancinha novinha, mais ou menos com as características da família, isso é muito difícil, porque é a adoção, né? Você está adotando uma criança que veio biologicamente de outra família. Não é um produto de prateleira que você vai lá e escolhe, assim, essa roupa combina mais comigo. Justamente. Então a gente já falou aqui várias vezes, e tem sempre no noticiário dizendo o seguinte, que existe mais criança no abrigo do que criança adotada. Justamente, às vezes, pelo motivo de uma exigência. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. O importante, né, eu acho que a pessoa deve entrar na lista, e quando ela entra na lista de adoção, ela sabe que vai poder adotar vai surgir a vez dela, e ela tem que estar preparada para adotar. Independente se a criança for negra, se for baixa, se for branca, se não for com o cabelo como você quer, com os olhos como você quer, você está ali para adotar. Então, isso tem que estar na cabeça da pessoa, que você não vai estar fazendo um filho. Você não está programando. Muitas vezes esse programa nasce diferente daquilo que você quer, né? Mas você tem que ter em mente que isso, porque se você não aproveitar essa oportunidade, você pode ir para o fim da fila, né? Porque está lá na sua mão, está apto a ser adotado por você, e tem aí um ingrediente que eles estão falando, né? Eles se apaixonaram pela criança. Então, isso aí é o primeiro passo. Porque geralmente é um momento de transição, tem aquele período onde as crianças ficam na casa para tentar se adaptar, tanto os pais com a criança como a criança aos pais. E já houve aí o primeiro indicativo de que isso aí vai dar certo, vai ser uma adoção plena. Então, como a Rosa falou e já respondeu muito bem, eu acho que vocês não devem nem titubear. Né? Acho que deve adotar, acho que deve. E adotar, a gente sabe que é todo um processo. Ela vai ficar lá com vocês, vai correr o processo de adoção. Se tiver localização dos pais, vai ter destituição do poder familiar, mesmo que não tenha dos pais biológicos. Então, é um processo. Não entrei hoje, acaba amanhã, não. Demora um pouco. Mesmo ela estando lá no abrigo, que já é uma etapa que ela está livre e desimpedida, vamos dizer assim, para ser adotada. Mas eu acho que essa sua iniciativa tem que ser feita imediatamente, para que o senhor não perca tempo e venha se arrepender, o senhor ou a senhora, venha se arrepender futuramente de não ficar com uma criança que você já teve uma boa impressão ou já está apaixonado pela criança. Aproveita e pega a malinha da criança e leva para casa e deixa o processo correr, né? Responde
a tudo aquilo que o processo exigir, mas já tendo a garantia de ter uma guarda provisória, quer dizer, você já é, né, o senhor e a senhora já são pai e mãe dessa criança. Doutor Jorge, já que a gente está falando de adoção, eu vou fazer uma pergunta dentro desse tema. Vamos supor que, assim, existe uma criança que tem mãe, mas essa mãe não tem parentes, vive sozinha com a criança e ela está no estado de saúde que, assim, a perspectiva é ruim, enfim, vamos supor que ela estivesse com a doença terminal e aí ela precisa pensar no futuro da filha, né? E aí essa criança tem alguma relação, algum vínculo com uma família de amigos, por exemplo, né? A mãe pode solicitar, e a família querendo, que essa adoção seja feita fora da fila, que essa família adote essa criança? Pode solicitar. É complicada a adoção. Porque eu vou te dizer por que é complicada. Essa é minha opinião. Eu acho que é equivocado, muito equivocado, o que se faz. A maioria dos juízes, no meu ponto de vista, ainda não tem, ou não quer ter, ou não ultrapassou esse limite da vida, essa noção, porque tem uma religiosidade dentro disso muito grande, né? A primeira questão que se coloca no processo de adoção é a tentativa de fazer, quando existe, aí no caso existe a mãe, mesmo que com problema de saúde, a primeira questão é tentar fazer com que ela não entregue a filha para adoção, que mostrar que ela tem capacidade de criar a filha. Essa questão que, no meu ponto de vista, tira a oportunidade de uma criança. Porque se nesse momento ela pode, e parece que deve, devido ao quadro de saúde aí da mãe, que você está perguntando, pode e deve, tem pessoas que querem, que vão cumprir esse papel, nada mais justo do que você enxergar o interesse da criança. Qual é o interesse da criança nisso? É ser feliz, é ter uma boa criação, uma boa formação. E se esse casal ou essa pessoa vai poder lhe dar isso, é um ato de amor, às vezes, a mãe entregar. Sim, verdade. Como é um ato de amor, esse casal querer ficar. Então, não entra na fila, mas vai ter todos esses questionamentos. Não, tanto o pai e tanta mãe morre de doença depois que trata disso. Vamos esperar isso acontecer, o que é um absurdo. Mal comparando, é você querer insistir em determinados momentos, porque ninguém sabe quais são os problemas internos das pessoas. Né? Insistir para que a mãe biológica ou o pai biológico fique com o filho quando ele não quer ficar. Qual é o motivo? Gente, eu não sei qual é o motivo. Se não for nenhum motivo que daqueles que você quer se livrar da criança, mas que seja um motivo justo, essas coisas têm que ser analisadas. E eu acho que isso, a lei de adoção, ou o próprio comportamento de quem julga a adoção, no caso são os juízes, eu acho que ainda é muito conservador, é muito religioso, né? Aquele negócio filho... privilegiar o filho que se faz, não o filho que você cria. Então, são coisas difíceis de você entender, mas acontece todo dia isso no judiciário. No caso aí dessa pessoa que você está falando, esse exemplo que você deu, eu acho que não corre o risco. Vai ter sempre uma interferência lá dos curadores, a defensoria vai querer dizer que não, ela está apta para isso, mas eu acho que, devido ao quadro dela, vai ser satisfatória a questão da adoção. E mais, pode-se fazer isso com ela tendo, inclusive, uma relação com o filho ou com a filha. Essa bobagem, não, entregou, nunca mais vai ver, isso não existe na prática, então não queira botar isso nas decisões. Então, há de se compor uma situação, né, que privilegie a criança, que vai dar uma tranquilidade à criança e à própria mãe biológica, que necessita dessa resposta até, sei lá, para uma melhora ou por um descanso, não sei. Mas eu acho que a pergunta em si, eu fiz essa, vamos colocar essa falação toda, mas para falar essa da minha indignação em relação às decisões na questão de adoção que existe no Brasil. Mas esse caso específico,
não vai entrar na fila, não tem a menor possibilidade. O juiz falou, a mãe não quer, então vai para o abrigo. Não, já está sendo criada, vai morar na prática com esse casal, aí que eles vão entrar com o processo de adoção, uma declaração da mãe e vai correr o processo. Vai levar 3 anos, 4 anos. É. Mas eu acho, a possibilidade de já ter a guarda provisória é imediata. Entendi. Doutor Jorge, meu pai, depois que minha mãe faleceu, não é mais o mesmo. Ele está com 83 anos e não consegue discernir as coisas como antes. O processo de interdição é caro? O que preciso para fazer o processo? Somos 6 irmãos, todos temos que concordar. Se meu pai vender alguma coisa dos bens, isso terá validade? Você está analisando que ele está com problemas aos 83 anos. Só vai ser feita a interdição se realmente ele tiver com esses problemas. Se ele tiver lúcido, apto aos olhos da justiça, aos olhos da lei, ele vai ter condições de desempenhar todas as funções, inclusive de vender e comprar. E vai, como não tem nenhuma intervenção e nenhuma decisão judicial impedindo dele fazer isso, ele pode estar fazendo. E responderam mais, não precisa os 6 concordarem. Porque o ato de você querer interditar seu pai, ou sua mãe, ou um familiar, é o ato de você, deveria ser, né? O ato de você ver que realmente está tomando medidas equivocadas, que já não está mais... você tem um histórico de vida e esse histórico de vida está sendo esquecido, ele está tendo um comportamento completamente diferente do que ele sempre teve, está fazendo algumas negociações equivocadas. Aí você tem que se prevenir disso e você, claro, vai conversar com os 6 irmãos. Caso ele não concorde, isso é uma opção sua de pedir a intervenção do seu pai. É dolorosa, é difícil, principalmente se você não sabe do lado de lá, os irmãos, se eles vão entrar junto com o seu pai, porque o seu pai vai ter um advogado, vai ter um defensor, vai ter um curador, no sentido de ver se realmente ele precisa de ser interditado, vai ser ouvido pelo juiz, vai ser ouvido por perícia, vai ser examinado, é um processo chato, né? E que muitas das vezes, com 83 anos, a pessoa já está com 83 anos, não está com 20 anos, 30 anos. Então, como é demorado, e a respeito de ser caro, né, eu não sei, coisa que eu não sei é custas processuais. Né, lá no escritório tem uma advogada, aquela que cuida geralmente disso, de saber, mas eu acredito que não é grande coisa. E a senhora pode ter também, caso necessite, a gratuidade de justiça, desde que a senhora comprove que, pagando a justiça, a senhora vai deixar de viver, vamos dizer assim, né? Estou exigindo quase isso, né? Que aquilo que a senhora paga à justiça vai lhe faltar para o seu complemento de vida, de viver, de comprar, de sair, de despesas médicas, despesas de colégio com os filhos. Aí provou isso na justiça, né? Você vai ter gratuidade de justiça. Ou, senão, você vai pagar uma taxa, né, que se chama custas judiciais, você vai pagar uma greve no banco, no Bradesco, para que você tenha direito de ação, ou seja, sua ação vai poder ser ajuizada, essa ação de intervenção. Então, quanto eu, honestamente, até uma curiosidade, né, eu posso até, em outro programa, responder isso, perguntar lá ao pessoal do escritório quanto fica uma custa dessa. Eu acredito que uns R$1.000, R$800. Acredito, mas eu estou falando aqui, esquece. Posso vir com uma bomba aqui, ó, é 300 ou é 5.000. Você saiba que eu não sei disso. Mas vamos deixar claro, custos são os gastos com o processo, não tem nada processo. A ver com o honorário. Não tem a ver com honorários advocatícios. Para a gente deixar isso bem claro. Advogado é uma coisa, custos judiciais é o que você paga para o processo funcionar. Se você paga as custas judiciais, é para dar abertura no processo. Quando você, nesse processo de interdição, vamos supor que você gasta lá R$1.000 para dar abertura no processo. Aí vai, faz tudo. Aí lá na frente vai ter que ter uma perícia. Se o juiz não pedir a perícia, quem pedir a perícia é você,
Se o juiz não achar que precisa, se a entrevista que ele fez já deixou ele tranquilo em relação à posição que ele deve tomar, e se ele toma uma posição diferente daquilo que você almeja, e se você quer pedir uma perícia, mesmo você tendo pago as custas judiciais, você vai pagar a perícia. Quando você não tem gratuidade da justiça, tudo que você faz requerimento no processo, você paga. Essas questões, perícia psiquiátrica, perícia de interdição, tudo isso, avaliação de imóveis, tudo isso você vai pagar. Então, é um processo que ele pode ter um custo mais elevado devido ao que você vai necessitar a cada etapa do processo. Pedir uma perícia, aí você vai ter um gasto extra. Se você consegue a gratuidade da justiça, todos esses requerimentos, você não paga, né? Isso é uma coisa que você paga para o Estado, você recolhe, você vai lá, o Bradesco, e recolhe. Acabou. Honorários advocatícios é outra coisa, o que o seu advogado vai lhe cobrar para patrocinar a sua ação. Estar ao seu lado, defender, fazer os recursos, etc, etc. São coisas completamente diferentes, né? Então, custas judiciais eu posso lhe trazer, mais ou menos quanto seria as iniciais, as custas iniciais. Agora, honorários advocatícios, isso fica a critério de cada advogado. Muito bem. Doutor Jorge, quantos anos leva para fazer o divórcio? Eu entrei com pedido há 3 anos e não consigo resolver, pois estamos presos à partilha dos bens. O que devo fazer para agilizar? Quanto ao divórcio, que não tem nada a ver com a partilha, se você não tivesse bens, você ia fazer só o divórcio, então não tem a ver com partilha, né? Quanto ao divórcio, você tem lá o requerimento de divórcio. Então, já era para estar decidido. Às vezes está até decidido, a pessoa não sabe, né? Aí tem que apanhar lá os papéis para fazer a verbação do divórcio, etc, etc. Se não tiver, é pedir para o seu advogado, se for a defensoria, para despachar com o juiz no sentido de determinar isso. Você já teve alguma, pelo tempo que está, já teve até audiência, né? Então, o divórcio já deve ter sido decretado. Mas é uma coisa simples, pede ao advogado para ir lá conversar aqui, peticionar, se a outra parte vai ser ouvida, embora não seja definidora a opinião dela, se ela quer ou não divorciar, né? Geralmente responde que quer, quando está num litígio desse. Tem que ser bem explicado que o litígio, o que vai acontecer aí é o divórcio se aí a partilha continuar. O que deve estar demorando, no seu caso aí, é a questão da partilha dos bens, né? Que geralmente demora. Hoje demora menos do que demorava, mas realmente demora. Então, fica tranquilo. Dá uma olhada lá para ver se no processo, às vezes, já não está até decidido, decretado o divórcio, e não mexer os papéis para que vá a registrar esse divórcio. Ele tem que ser registrado como você registra um imóvel. Porque quando você é divorciado, é a mesma coisa. Você casou, você tem uma certidão. Quando você divorcia, você, naquela mesma certidão sua de casamento, vem lá embaixo, divorciado. No seu caso, pode estar isso. Ó. Ainda não tirou essa certidão, mas vai ser assim. Fulano e fulano que está ali, divorciaram em tal vara de família, tal dia, tal, tendo ainda que fazer a partilha. Então, você vai registrar isso, vai averbar isso. Você está divorciado, porém, os seus bens continuam em condomínio. É seu e do seu ex-marido, ou da sua ex-mulher. E vocês ainda continuam no processo de partilha. Isso ainda vai continuar. Mas o divórcio já deve ter saído. Se não saiu, eu acho que é simples. Despachar com o juiz, peticionar, despachar e ver já a possibilidade de ser decretado e averbar ele para você ficar livre, cortar o vínculo realmente do ex-casal. Muito bem. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa O Direito em Família. Até já. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha,
qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Arroz ouro branco tradicional 5 quilos, 10,99. Margarina Qualy tradicional 500 gramas, 3,99. Macarrão Renata Lama Express 85 gramas, 80 centavos. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 2,49. Óleo de soja Sinhá 900 ml, 3,5. Carré suíno fatiado 1 quilo, 8,99. Feijão com Brasil preto 1 quilo, 4,50. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, dando sequência às respostas às perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Dr. Jorge, cria uma menina desde os 2 anos de idade e agora ela está com 9 anos. Casei-me com a mãe dela há 4 anos e gostaria de ter a menina como minha filha de papel passado, pois o pai biológico dela está sumido há mais de 5 anos sem sequer dar 1 centavo de pensão. É possível registrar a menina em meu nome? Não. Registrar não, porque ela já tem registro. É possível você entrar com um processo de adoção. Hoje também é possível você estar com um processo de pai socioafetivo, onde você vai, sendo pai socioafetivo, vai colocar o seu nome também no registro da menina. Então você vai ter o poder familiar constituído. E no processo de adoção, a mesma coisa, só que o pai está sumido. Uhum. Sem a anuência do pai, ele não pode Não, adotar? não é anuência, ele vai ser intimado. Uhum. O senhor vai entrar com essa ação, querendo adotar, ou se tornar o pai socioafetivo para registrar. O senhor vai entrar, se o senhor não sabe onde está, o senhor vai dizer, não sabe onde está. Se existe, existe a concordância da mãe, então a mãe vai dar uma declaração dizendo que o seu pai é verdadeiro, etc, etc, etc. Aquela velha, que pai é quem cria, cada vez mais se torna realidade. E vai tentar achar, e vai lá o último endereço onde ele morava, tentar pesquisar onde o pai biológico morava, senão vai pedir uma citação depois por edital. Não vai achar, não achando, vai ter 2 momentos. Vamos ver no processo de adoção. Em primeiro lugar, ele vai ser destituído do poder familiar, porque ele não pôde responder à ação. Está sumido realmente. Está dizendo que há 7 anos, o senhor está dizendo isso, o senhor tem que provar isso à justiça. Então está dizendo há 7 anos, sumiu, destitui-se do poder familiar, logo, não é antes não, isso é ao mesmo tempo que se verifica se realmente o senhor tem as condições de adotar. É um processo de adoção. É um processo de adoção que vai se estabelecer com essa dificuldade de não saber onde ele está. Mas isso aí vai passar uns 3, 4 meses tentando achar, não, a justiça não tenta achar ninguém. O senhor forneça os endereços que o senhor tem, se não tiver, já de princípio já fala, olha, não sabemos, são 7 anos, não paga pensão, não faz nada, é omisso, nunca a menina não conhece, e vai ser por edital, ele vai ser destituído por esse motivo. Não vai achar ele por edital, já pede logo por edital. Não vai achar e o processo vai ter o seu curso normal, acredito que o senhor vai ter sucesso, nada deve ir contra o senhor, principalmente porque o senhor, na verdade, é o pai dela. Sendo um pai socioafetivo, por ser uma questão mais nova,
né? Então, vai muito da cabeça dos juízes, tem uns que não gostam de pai socioafetivo, deve ser feio, gordo, não sei. Aí, engraçado, é tão engraçado isso, a pessoa fazendo bem uma pessoa, as pessoas criam todos os problemas para isso. Mas isso é uma reclamação que eu estou tendo agora constantemente contra isso. Então, é uma questão minha. Mas, sendo socioafetivo, pedindo para registrar lá na certidão de nascimento também o seu nome. Como ele está sumido, não aparece, ou seja, a criança nem conhece, tinha 2 anos de idade e realmente sumiu, eu, particularmente, eu apostaria num processo de adoção. Eu até inovaria, eu faria o processo de adoção e colocaria como segundo requerimento a questão de ser pai socioafetivo. Eu faria isso. Né? Porque, na verdade, você vai estar discutindo no processo, para mim, a mesma coisa, com saídas diferentes. Né? Mas você já está por uma questão de economia processual, etc., você já está determinando o que você quer. O fator principal desse seu processo é ele ser o pai que sumiu. E que, independente dele aparecer, você quer ser o pai dela. Então tem a saída do pai socioafetivo, que é o responsável, e esse pai socioafetivo pedindo para que a guarda seja dele. Sua, no caso. Porque, na verdade, na prática, a guarda já é sua. Né? A guarda é da mãe, por ausência absoluta do outro genitor, mas o senhor desenvolve um papel de guardião porque o senhor é o pai da criança. Então, é tornar isso legal. Então, esse processo, eu acho que teria um fato a ser estampado nele, e o direito que iria consagrar seria um pedido de adoção e, como segundo pedido, um pedido de pai socioafetivo, caso não consiga a questão de adoção, que eu acho muito difícil, nesse caso, não conseguir. Só lamento que vai demorar, às vezes, numa proporção inimaginável. Infelizmente, né, doutor Jorge? Próxima pergunta é a seguinte. Vivo um relacionamento há 4 anos com uma pessoa casada. Nesse tempo, nasceu nosso filho e tudo ia bem. Até que a esposa dele exigiu que ele me largasse e não quer vê-lo sustentando o filho. Ela pode até não querer que eles se vejam, mas exigir que não sustente o filho é uma outra história, né, doutor Jorge? Eu acho. É querer e poder. É, né? Verdade. Pode até querer que não se veja, mas como é que foi antes? Ele viu do mesmo jeito. Então, são coisas da vida que não cabe a mim responder, né? Que a gente debater isso não tem a ver com justiça, tem a ver com vida, né? Ele tem lá, é casado e tem esse relacionamento. Agora, quanto a pagar aos alimentos, né? Antigamente era assim mesmo, né? A mãe ainda está pensando lá antes da Constituição de 88, como era a caracterização do filho fora do casamento, era completamente diferente do que é hoje, que era um filho de segunda. Doutor Jorge, me perdoa. Tem um outro pedaço aqui que tinha um espaço, aí eu não completei a questão. Deixa eu só... Vai lá, não, claro. A situação dele, do pai, é cômoda, pois ao conversar diz não poder mais se relacionar comigo e nem com o filho, pois teria muito a perder. Prometeu sustentar o filho e também me dar uma pensão às escondidas, e até agora nada. São 2 meses sem contato. Estou passando dificuldades. Nesses 4 anos só cuidei das coisas dele. Até livro caixa da empresa dele ficava até tarde fazendo. O que devo fazer? Então a questão é mais complexa. Aí são 2 questões. É a questão do filho. Sim. Ele falou, olha, não faz nada não, vamos continuar do jeito, não tem mais relacionamento com você, mas vou bancar você, pelo que ele parece. Você. Ele disse mais nada, né? E o filho. Então, nesse momento, a senhora tem que estar com um processo de alimentos contra ele. Nesse processo de alimentos, a senhora pode entrar a senhora como requerente, primeira requerente, e o filho como segundo requerente. O juiz vai dar imediatamente os alimentos para o filho. A
São alimentos provisórios que vão ser discutidos dali a pouco numa audiência, se vai ser aquele mesmo, se vai ser menos ou se vai ser mais. Independente lá da esposa dele querer ou não, independente dele falar que vai fazer ou deixar de fazer, ele vai ter que pagar os alimentos, como pagaria igualmente se ele separasse. Eu estava falando do filho de segunda, né, da esposa dele tendo um filho, vai ter que pagar alimentos para o filho. Então, os filhos hoje têm... filho é filho, não importa pelo a menos, mãe, né? Pelo menos teoricamente, é verdade, e pelo menos teoricamente tem a mesma importância. No caso da senhora, a senhora vai estar lá como uma das requerentes, que a senhora vai ter que provar, primeiro, ele é casado. Vai ter que provar que esse seu relacionamento não resultou apenas o filho. Para que a senhora tenha direitos a alimentos dele, a senhora vai ter que provar que mesmo que ele seja casado, a senhora teve um relacionamento, ele tinha uma família simultânea com a senhora. A justiça ainda está um pouco atrasada nisso, né? Porque defende sempre a ordem legal, que é o papel, né? O casamento, né? Bom, na verdade, a obrigação do Estado é cuidar de todas as pessoas. E, no caso, se isso for provado que ele teve um relacionamento com a senhora paralelo, simultâneo ao casamento dele, que gerou o filho, que a senhora realmente desempenhava uma função na vida dele, no sentido de fazer o livro caixa, no sentido de trabalhar com ele, tinha união estável com ele. No meu ponto de vista, eu acho que a senhora tem direito aos alimentos e muito mais, que vai comprovar uma união estável que é paralela ao casamento, que é simultânea ao casamento. Essa é a minha visão do direito. Agora, isso na justiça, eu sinto lhe dizer que a senhora vai ter uma briga, um litígio muito grande, porque ele vai dizer... Não sei se ele vai dizer, eu não posso falar isso com ele, que eu não conheço, mas na maioria das vezes ele diz o seguinte: não tive relação, sou casado, não tive relacionamento nenhum, apenas tive, sabe, não estava muito bem, aí me envolvi emocionalmente, né, aí pulei a cerca, né, aí tive a criança, eu vou dar tudo a ela, toda a criança, diz que vai dar a senhora também. Isso é o que ele pode dizer da sua ação. E a senhora vai ter que provar que não era bem assim. Que ele estava com a senhora como se família fosse. Aí vai todo mundo jogar pedra em mim, muitos colegas. Não, mas você está defendendo a bigamia, você está defendendo a concubina. Não estou defendendo nada disso, não. Eu estou defendendo uma relação que muitas das vezes é uma relação igual à do casamento e que muitas das vezes as mulheres aí no caso não tem nada a ver com isso, elas têm que ser protegidas. Elas têm que ser mais, aí as pessoas falam assim, casamento é aquele que casou, olha, que bonitinho, mas teve isso de forma simultânea. Eu já falei aqui várias vezes, a história de seu quequé, né? Que em cada local do Nordeste, eram 3, tinha uma mulher com família constituída, etc, etc, etc. E isso ocorre muito, ocorre em qualquer lugar. Na nossa cidade é assim, ó. Assim, muita gente. Então, e olha que não é uma cidade muito grande, hein? É um risco. O problema é você assumir isso. A desculpa, e não é a desculpa, o que vai estar colocado na contestação, na maioria das vezes, de pessoas como esse senhor, e quando ele já diz que vai pagar a pensão e tem 2 meses que não paga, então me faz pensar dessa maneira que não, foi um deslize. Infelizmente, olha, infelizmente gerou uma criança, infelizmente, é filho dele, infelizmente gerou uma criança. Eu vou bancar tudo dele, mas nunca tive nada com ela. Então, o que eu estou dizendo, a sua situação de ter uma pensão, de ter, eu não sei também a idade da senhora, de ter, durante esses 4 anos que viveu, direito a alguma coisa, direito à partilha de um bem, coisa, é mais complicada, mas não pode deixar de ser tentada. Porque se eu lhe desse essa resposta no ano de 2016, seria mais complicado do que hoje, 2017, que vai ser menos complicado em 2018,
porque isso já é um fogo que foi acendido. Está aceso esse fogo. Então, daqui a pouco, essas coisas vão ser decididas de formas mais justas e democráticas. Que, por enquanto, na maior parte das vezes, a justiça está defendendo a família protocolar, aquela do casamento. Esquecendo que, muitas das vezes, essas famílias simultâneas são famílias que nem sabem que existe outro e têm filhos que merecem, tanto a mulher quanto o filho, a igual proteção, que é a proteção do Estado, que é a obrigação do marido, no caso aí. E se fosse da mulher, é porque dificilmente tem família, até tem família simultânea, a mulher ter duas famílias. Mas é mais difícil. É muito mais difícil, né? Mas eu acho que, mesmo assim, entra com uma ação da criança, que vai ser provado o filho dele, independente disso, ele vai ter, e depois a senhora entra com uma ação para mostrar a sua união estável de forma simultânea, que ele era casado, mas a senhora tinha uma união estável com ele, merecedora de direitos durante o período que a senhora estava com ele. Doutor Jorge, o juiz determinou a visitação às minhas filhas depois de um processo de 5 anos de profundo sofrimento, em que a mãe fez de tudo para impedir o meu relacionamento com as meninas. Para espanto de muitos, não para mim, já na primeira visita não tinha ninguém em casa e sábado agora está marcado para a nova visita. O que eu faço, doutor, caso as meninas não estejam lá? Que mãe cruel, né, doutor Jorge? 5 anos para ele conseguir a visitação. Mas isso tem muito, né? Isso aí ocorre muito, né? Eu acho que essas coisas vêm dessa sociedade meio maluca que nós estamos, né? Porque é difícil você imaginar. Eu até falo isso, que eu tenho toda a liberdade para falar isso, que meu filho e minha nora, a qual eu tenho como uma filha, se separaram há 6 meses, em dezembro, então são 7 meses. Eu tenho um neto de 8 anos, a guarda compartilhada dele já está estabelecida. Embora eles não se falam, mas não tenham mais relacionamentos, mas em relação ao menino, não teve uma vírgula de problema. Uma vírgula de problema, porque eu acho que esse deve ser o pensamento, né? Isso devia ser o padrão, né? Porque aí você vai cada vez mais vendo que as pessoas utilizam mesmo os filhos. É impressionante. E me desculpam, seria talvez ao contrário, porque já era um costume, quer dizer, as guardas sempre, na sua maioria, estavam com as mães. E a mãe, até por força da religiosidade, sempre foi dito que a mãe, por gerar internamente o filho, realmente acha, foi colocado isso para ela, não sei se em todas as sociedades, não sei só aqui no Brasil e em algumas outras, que realmente tem mais direito, que o filho é mais dela. Isso é uma impressão que eu tenho devido aos acompanhamentos que eu tenho nesses casos. Mas quando você passa 5 anos fazendo uma ação para que tenha direito à convivência, ou então essa convivência pode ter sido fiscalizada e agora é uma convivência normal, o senhor conseguiu isso durante 5 anos. O senhor já conhece ela, o senhor está dizendo, para espanto de todos, para mim não. O senhor já conhece ela. O que o senhor já deveria ter feito na primeira visitação. O senhor vai agora, se as crianças não estiverem lá, filhas parece, se não estiver lá, o senhor vai pegar a sua carta de sentença lá que o senhor tem, tudo direitinho, o senhor vai pedir busca e apreensão. É terrível? É terrível. É a coisa mais detestável que se faz, é pedir busca e apreensão de uma criança. Eu posso falar isso porque eu tenho vários processos desses, e olha, eu peço, poucas as vezes que eu pedi, só em último, dos últimos casos, né, que se pede isso. Mas quando o senhor tem 5 anos de processo, a pessoa teve uma decisão e a pessoa não tem outra saída. E essa busca e compreensão, ela tem que ser recheada. É como fazer uma empada. Não adianta o senhor fazer uma empada e não botar o recheio. Então o senhor tem que pedir a busca e a apreensão, e o senhor já tem que pedir
imediatamente a inversão da guarda. Se a guarda está compartilhada, ela não entende o que é isso. O senhor vai pedir porque ela não tem capacidade para ser guardiã. A inversão para a guarda uniparental. Se for uniparental, para inverter para o seu a guarda, porque lá na sentença ou num acordo, deve ter sido de acordo, homologado, porque na hora de fazer acordo, na diferença todo mundo faz. Né? O problema é cumprir. Né? Acha que depois não vão fazer mais nada, vai esquecer daquilo. Então, o senhor peça a inversão, porque não adianta o senhor pedir só para ir apanhar as meninas. Porque vai fazer isso hoje, vai decidir, vai passar 2, 3 meses, ela vai fazer de novo. O maior exemplo que se possa dar, num caso desse, que se pode dar num caso desse, é requerer inversão e dar a ela o mesmo direito que o senhor tem. Não imite, não. Eu vou pedir a inversão, caso eu consiga, a convivência para ela vai ser dificultada. Não faz o mesmo erro, não. Não é combatendo o erro que se faz o acerto. Até porque quem sai no prejuízo são as crianças. Claro, são as crianças. Mostra como deve ser. Pede a inversão, mas já bota no... Eu quero a inversão e quero dar a ela os direitos de convivência dessa, ou livre, dessa e tal maneira. E que ela cumpra na entrega, etc, etc. Porque o senhor vai estar defendendo suas filhas, seus filhos. O importante aí não é pensar na gente, é pensar nas crianças. Então, nesse momento, depois de 5 anos que deve ter tido suspeitas, decisões, discussões sobre alienação parental, deve ter tido tudo isso. O senhor ainda entrar com medidas paliativas? Não. É a busca e apreensão e o pedido imediato de inversão da guarda, caso elas não estejam lá. E de que maneira vão estar? Né? A mãe não sai de perto ou fala, olha, tem que chegar a tal hora. Não foi assim que foi decidido. Então o senhor sabe que não vai ter jeito. O senhor vai continuar sofrendo esses problemas. Já devia ter feito na primeira convivência. Não fez, está na hora de fazer. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Arroz ouro branco tradicional 5 quilos, 10,99. Margarina Qualy tradicional 500 gramas, 3,99. Macarrão Renata Lama Express 85 gramas, 80 centavos. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 2,49. Óleo de soja Sinhá 900 ml, 3,5. Carré suíno fatiado 1 quilo, 8,99. Feijão com Brasil preto 1 quilo, 4,50. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Voltamos com o terceiro e último
último bloco do programa Direito em Família, respondendo a mais algumas perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e passaram pelo telefone 4105-1042. Dr. Jorge, com o falecimento do meu marido, abri um inventário. Tenho uma filha de 14 anos e ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, um com 28 e outro com 32 anos. Moro num condomínio que demos entrada de 80 mil e continuo pagando prestações. E ele tinha mais 2 casas avaliadas em 360 mil cada uma. Os filhos dele moram nas respectivas casas. Assim, quando apresentei o plano de partilha, concordei que os 2 ficassem cada um com a casa onde já moram, né? E minha filha com a casa do condomínio, que é mais valiosa. Depois de feito o plano de partilha, verifiquei que minha filha está levando prejuízo, porque ela está ficando só com 80 mil reais, pois eu continuo a pagar as prestações e os filhos dele estão levando bem mais. Eles não querem nem conversar e o advogado diz que o juiz aceita só com a concordância deles. O que eu faço? Não, o juiz aceita se for consensual. Sim. Se está demonstrada aí a nítida desvantagem para sua filha, a senhora errar, como diz o outro, é humano, né, de ter concordado, me parece a diferença bem grande mesmo. 80 mil, realmente a senhora vai pagar, vai continuar pagando. Então, na verdade, ela herdou 80, tem uma casa de 300 e pouco, outra de 300 e pouco. Eles levaram a mais, né, herdaram a mais. E isso, a não ser que seja por vontade ou num processo não se perceber isso, pode ocorrer, não pode se fazer. Então, evidentemente, como deve ter sido, a senhora fez o acordo, sim, o processo já está lá sendo tocado direitinho, o juiz só vai aceitar a modificação para continuar com o processo de inventário consensual, se todos toparem. Caso contrário, a senhora vai ter que peticionar, vai ter que ter outro advogado, ou defensor público, peticionar no processo, requerendo essa sua nova visão do caso, vamos dizer assim, demonstrando que seria simples um requerimento disso, a senhora demonstrar o seguinte, que realmente fez o acordo, mas depois percebeu que a sua filha não estava tendo os mesmos direitos de herança do que os irmãos, que, portanto, necessita equiparar esses direitos, e que, conversando com eles, não foi possível se realizar o acordo. Eles não abriram mão das casas em detrimento de saber que ela estava levando desvantagem numérica, em valor, na herança. Então, a desvantagem ainda é maior, né? Porque 80 mil, considerando a parte dela e do marido que faleceu. Verdade. Porque, na verdade, vamos botar aqui 40 é dela, né? 40 é isso mesmo. Então, a senhora vai simplesmente peticionar requerendo uma nova divisão, que seja feita a partilha nos moldes do direito hereditário, ou seja, se tem, vamos botar para o advogado fazer conta, tem que ser o número exato. 600 mil é 200 para cada um. Ela pode até dar uma colher de chá para eles, não pode, doutor? Tipo assim, cada um fica com a sua casa e eles assumem a prestação da casa. Bom, a outra já está lhe ajudando. 50% da prestação, porque como ela mora lá, o imóvel vai ser dela. Dependendo, vamos dizer, da diferença. Existe composição para tudo. Antes da senhora fazer isso, conversa com o advogado do caso agora e fala, essa proposta, quem sabe? Né? A senhora tope, né? E que se possa ser feito dessa maneira. Pagar 50% ou todo, não se sabe a diferença que vai ficar e quantas prestações faltam, etc, etc. Faz um valor que dê certo até chegar ao valor. Para que os bens sejam divididos igualmente. Teria solução. Eu não sei se isso lhe satisfaz, mas seria uma proposta muito viável. Se não aceitar, a senhora vai ter que fazer esse documento que eu estou lhe falando, vai entrar, esse processo vai deixar de ser consensual. E vai levar um tempo, né, doutor Jorge? Até porque os filhos moram na casa. Vai levar muito tempo, mas a sua filha é nova.
Ela é a única criança da família aí. Menor de idade. É menor de idade. 14 anos. Porque os irmãos... São adultos já. Então, a possibilidade deles quererem fazer um acordo para não ter grande problema existe. E tem boas composições que se podem fazer. Aí, se não tiver jeito, vai para o litígio, vai discutir isso. Lá na frente vai ter, olha só, vai ter uma audiência de conciliação lá na frente. Né? Podia conciliar antes, ter menos gastos, continuar do jeito que está, só modificar. Aí seria uma petição ao juiz dizendo o seguinte, que a partilha não se apresenta mais dessa maneira e sim desta, colocando, ver se não está... inclusive, é o seguinte, o Ministério Público funciona nesse coisa, porque a menina é menor. Não sei se já foi ao Ministério Público, ele pode verificar a desvantagem. Pode verificar a desvantagem. Não é tão simples ser homologado pela Justiça esse acordo que foi feito, não. A senhora, de repente, viu que estava errada. E como o pessoal lá está mais preparado, porque vê isso todo dia, vê lá, não, a menina está sendo... lesada. Então, pode ser que não aceite, já o Ministério Público, o parecer dele seja contrário à homologação dessa sentença de inventário, de partilha. Né? Mas, de todo caso, a senhora conversa e aproveita aí um pouco do que a Rosa falou, que pode ser uma excelente saída. Se a senhora não estiver precisando de dinheiro, para o momento, às vezes a pessoa quer ter mais dinheiro na mão, aí eu não sei. Se não for o caso, a senhora vai estar livre, vai pegar a diferença e vai pagar suas prestações até que chegue ao patamar igualitário dos outros dois herdeiros. Muito bem. Meu marido entrou com divórcio e também fez uma ação de pensão e visitação dos meninos, mas em momento algum fala em partilha dos muitos bens que temos. Disse a ele que só assino se ele me der a minha parte. Ele disse que os bens ficariam para os meninos e disse para fazermos um documento em cartório. Acontece, doutor, segundo seus ensinamentos de sempre fazer acordo, sem os bens eu não terei renda, pois desde que me casei há 17 anos não trabalho fora. Quais são os meus direitos? Os seus todos, dos seus filhos nenhum. Vai ficar para os meus filhos? Isso é uma... Ele está tentando a não ser que seja uma coisa de acordo mesmo dos dois. Olha, nós não queremos não desfazer dos bens, nós vamos fazer o seguinte... Todos os bens nós vamos passar para o nome deles, usufruto nosso e o rendimento nós vamos dividir. Se for isso, se a senhora achar que deve aceitar, tudo bem. Se a senhora achar que não, a senhora quer os seus bens nas suas mãos, sob sua administração, para a senhora fazer com ele o que quiser, não tem acordo nisso. O que, na verdade, o que está aparecendo é que ele ofereceu alimentos, ele concorda com isso, concorda com aquilo, os bens ele deve administrar, não deve dar a sua parte, né? E não preciso da minha parte, isso vai ser dos nossos filhos. E até ser dos nossos filhos, ele leva os rendimentos mensais dos imóveis. Então, a senhora conversa com ele no sentido de não querer isso, ou se quiser, veja um acordo que coloque a senhora em pé de igualdade dele nos rendimentos disso. Se a senhora não quiser vender, achar que deva ficar em condomínio, eu sou contra ficar em condomínio. Porque geralmente você divorcia, fica em condomínio. Então o casal fica preso, depois para casar, tem que casar com separação obrigatória de bens. E depois, no futuro, vai dar, de novo, pagar custas judiciais, pagar honorários advocatícios, para que se faça a dissolução do condomínio. Porque geralmente ali na frente ela casou e quer morar numa casa. Não, essa não. É para alugar, que nós combinamos, aí começa a ter problemas. Então, eu acho que a senhora pode conversar com ele no sentido de resolver o problema, ver quais são os seus bens, para fazer a partilha, tudo direitinho, o que vai ficar para ele, o que vai ficar para a senhora, ou há a possibilidade de ficar em condomínio, a senhora tendo metade da renda ou não. Se, depois dessa conversa toda, ele se negar, a senhora vai entrar com uma ação contra ele para partilhar os bens e vai pedir dentro da ação os alimentos compensatórios, que são na verdade, aí vai estar dizendo que a senhora, até que se
faça a partilha definitiva, até que acabe essa partilha, a senhora vai ter direitos a pelo menos a metade dos rendimentos. Outra coisa também que às vezes os juízes não dão 40%, dão 35%. Eu não entendo, mas nem me pergunta porque... Na hora de fazer a partilha, né, 50% para cada um, aí na hora do rendimento às é 30%, vezes é de 40%. Um machismo, é um negócio impressionante, é como se fosse o seguinte, vai ser administrado pelo homem, mas o homem precisa mais porque ele vai administrar. Que isso? Então bota um administrador profissional ou dá ela para administrar. Tem algumas ações, geralmente, é difícil você conseguir a decisão de 50%. É um negócio... Tem umas coisas que hoje em dia eu estou ficando tão irritado, não sei se estou ficando velho. Isso é uma verdade. Né? Mas a questão de adoção, esse negócio de alimento compensatório, não tem sentido. Não tem sentido. Alguns colegas falam para mim, pô, você está defendendo o direito para a mulher? Não estou sim. Qual o problema? Eu tenho mãe, tenho mulher, posso ter uma neta, poderia ter filho, e eu tenho que defender a igualdade. Senão você acaba não fazendo justiça, não tem jeito. Você, às vezes, quando você defende a coisa certa, no futuro, até o outro que estava do outro lado, lá, outra parte, né, que te criticou, que te fez, que na hora estava atuando lá, era o marido, no caso, você está pela mulher, fica assim, mas dali a 2, 3 anos, ele te trata de uma maneira respeitosa, porque ele sabe que ali você foi realmente imparcial no negócio, estava defendendo a lei. Então não tem por que, se isso mudou, eu defender como era. Né? A mesma coisa de guarda. Não tem papo, a guarda é compartilhada. PT, saudações. Né? Não tem esse papo. Aí ele falou, não, porque a mãe tem mais direito. Tem nada. É mentira. O juiz que faz isso, ele está tentando enrolar o processo. Me desculpa. Não é o caso nem daqui. Ainda bem, aqui na nossa comarca, nós não temos esse problema a respeito de guarda. Mas tem muitos. Então, olha só. Não dá mole, é isso mesmo, não dá mole. São esses os termos. A senhora tem de fazer um acordo que não é que te beneficie, não, que seja o seu direito. Você pode fazer um acordo para não brigar, senão vai para a briga. Vai para a briga que a senhora vai conseguir. Vai soar um pouco dali, soar um pouco daqui, mas vai conseguir. O pior é a senhora deixar ele dirigir, além dos imóveis, a sua vida também, continuar dirigindo a sua vida depois de não ter nenhuma relação mais com a senhora. A senhora não pode deixar isso. Então, peça a partilha e os alimentos compensatórios, caso ele não veja por bem colocar isso num documento e os dois juntos entrarem no judiciário. Muito bem, doutor Jorge. Nosso tempo acabou. Então, assim, deve ter um minutinho aí, ou pouco menos. E aí não adianta a gente fazer uma pergunta para o senhor responder correndo. A gente responde no próximo programa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de responder correndo, né? Tá certo. Não, mas ninguém reclama, doutor Jorge. Não, tá a bom, gente é que vê a quantidade de perguntas que não foi o que a gente imaginava de responder. Geralmente a gente até faz esse programa que não tem aquele início, que a gente fala de algumas decisões a nível nacional, para dar informação a vocês, para responder o maior número de perguntas. E quando a gente chega no final, putz... Ainda sobra. Caramba, mas para quem sobrou. mandou a pergunta, teve uma resposta completa. É isso que importa. E pode saber que as outras vão ser respondidas no próximo Com certeza. programa. É isso Tá aí. bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.